Depois do depoimento tumultuado ontem do ex-secretário de Comunicação Social do governo Fábio Weingarten, a CPI da Covid vai ouvir hoje o representante da Pfizer para a América Latina e ex-presidente da empresa aqui no Brasil, Carlos Murilo, sobre a expectativa para esse testemunho e as falas de ontem de Weingarten que levaram à ira de integrantes da comissão. A gente conversa agora com o senador Marcos Rogério, líder da bancada do Democratas na Casa. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Tudo bem, tudo bem. Muito bom dia a você, Tiago. Bom dia a toda a equipe, Adriano, Zé Maria. Um prazer falar com a Jovem Pan. Nós que agradecemos. Senador, a informação ontem de que o governo teria ficado 2 meses esperando ou não respondeu, não é, a carta da Pfizer que o ex-secretário apresentou. O senhor acha que essa informação vai ser usada de que forma hoje no depoimento nesta quinta-feira? Tiago, veja, foi uma informação que, na verdade, confirma aquilo que nós já sabíamos do parlamento, né? A Pfizer propôs um contrato ao Brasil que era inexequível, que qualquer gestor, na condição de gestor, naquele momento e nas condições em que foi apresentado esse pré-contrato, não tinha como assinar. Tanto que a carta ela vem para cobrar justamente o andamento, né, dessa proposta que ela havia encaminhado ao governo brasileiro, quando não tinha ainda nem a vacina e nem pedido da Anvisa para aprovação. Tanto que essa situação, essa condição desse contrato, desse pré-contrato, com cláusulas que no mundo jurídico e administrativo se chamam de cláusulas leoninas, ele contou com parecer de pelo menos 3 instâncias jurídicas do governo, pareceres contrários, né? A assessoria jurídica do Ministério da Saúde, a CGU e a AGU, todas se manifestando contra, recomendando que não fosse assinado aquele pré-contrato. Então a carta vem para poder dizer, para poder cobrar, olha, foi apresentada uma proposta, né, para avançar. O que permitiu avançar a proposta de contratação com a Pfizer, a bem da verdade, é bom que se diga, foi justamente a intermediação feita pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, com outros senadores, participaram ali o senador Randolph e o senador Flávio Bolsonaro, numa tentativa de composição de parte a parte desse contrato que exigia garantias do Brasil que são garantias abusivas, né, foro para julgamento e para dirimir eventuais questões, foro internacional, além de outros aspectos, por exemplo, a questão da segurança da vacina, todo o ônus de eventuais efeitos colaterais com o Brasil. Óbvio que um gestor público consciente da legislação brasileira jamais poderia assinar um documento, um contrato como esse. Então a carta vem para cobrar, olha, a proposta está na mesa e nós precisamos avançar. Teve alguém que deu a resposta, outros não responderam efetivamente a carta, mas o governo, embora seja simpático, embora seja adequado responder correspondências, mas quando há um processo, né, a administração pública fala no processo. E no processo, os pareceres foram contrários naquele momento. Quem solucionou esse impasse, que permitiu avançar, foi o parlamento, quando aprovou aquela lei, autorizando o governo brasileiro, mesmo com as imposições feitas pela farmacêutica, a assinar. Foram feitos ali pequenos ajustes, pequenas modificações, mas foi o parlamento, liderado pelo senador Pacheco, que conseguiu garantir que esse contrato fosse assinado pelo governo com as garantias de que não haveria nenhum problema jurídico em razão desse contrato. Senador, a pergunta agora de José Maria Trindade. Pois é, senador, eu costumo dizer, se você fala hoje para um jovem que antigamente você fumava em aviões, no elevador, em hospital, ele vai se assustar. Por que eu digo isso? É a contextualização, ou seja, aquele momento tem que ser julgado com base nas regras e o cenário do momento. Então, já projetando um cenário, senador, o depoimento do Pazuello será uma carnificina no plenário da CPI, né? Zé Maria Trindade, você conhece a política em Brasília e conhece os bastidores. Eu vinha defendendo a presença do ex-ministro Pazuello na CPI, na condição de testemunha, na condição de alguém que vai testemunhar sobre fatos, sobre acontecimentos
e nada mais do que isso. O que eu percebo é que os integrantes da CPI, especialmente o relator, me parece não estar tão conectado com a busca da verdade ou com a oitiva simplesmente das testemunhas. Ele quer reproduzir nas testemunhas aquilo que é a sua pré-concepção. Tem uma sentença no bolso. E aí, vez ou outra, questiona para poder preencher aquilo que ele quer confirmar na sua própria sentença, no seu próprio pré-julgamento. Eu penso que não é dessa forma. Nesse momento, eu penso que o ex-ministro general Pazuello, né, temendo por sua liberdade, que é uma questão de foro íntimo, ninguém quer ser constrangido a esse ponto, e sem que haja um ambiente que dê conforto para prestar um depoimento sob essa alta pressão, sobre esse alto nível de ameaça, porque ameaçaram ontem o depoente veladamente e, ao final, foi fazer ameaças explicitamente e terminou com aquele pedido de prisão ilegal apresentado pelo relator Renan Calheiros. E, no final da sessão, miraram para frente, com mais ameaças aos depoentes. Isso cria um ambiente muito ruim para a CPI. Nenhum depoente deve comparecer para depor sob ameaça. Aliás, a regra diz isso. A testemunha não deve ser orientada, não deve ser constrangida e não deve ser ameaçada. Quem está ameaçando nesse momento são os próprios integrantes da CPI. Talvez seja um bom conselho ele vir guarnecido de proteção para um depoimento no ambiente que está contaminado. Já há um pré-julgamento. E caso ele não confirme aquilo que esperam os opositores, né, pré-julgadores, talvez seja o caso de vir com a garantia constitucional. Para essa quinta-feira, senador, qual a expectativa para os depoimentos dos representantes da Pfizer aqui na América Latina? Já se sabe quantos serão e quais as principais perguntas aos depoentes? Adriana, parece um dos depoentes não está no Brasil, está fora do Brasil, deve comparecer apenas um deles, que está aqui no Brasil. Acho que deve ser um depoimento, assim, pelo menos espera-se, né, que não seja um depoimento tão longo como foram os demais. Porque no caso de um representante de farmacêutica, de um laboratório, ele vai falar estritamente sobre aquilo que é da área dele, né? Duvido muito que o relator ou a oposição comece a perguntar a opinião, né, do dono de laboratório sobre isso, aquilo outro. Né? Todo depoente ele deve se manifestar sobre fatos e na medida do seu conhecimento. Né? Não cabe alargar essa questão, fazendo dele um comentarista da CPI. Então, essa questão do contrato, em que momento foi apresentado esse pré-contrato, sobre essa questão das cláusulas, né? A questão da mediação depois que levou a esse acordo que permitiu a gente ter essas primeiras 100 milhões de doses da Pfizer e agora mais 100 milhões previstas pela frente. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Não dá para avançar muito. O que a gente espera é poder superar essa fase agora com os representantes dos laboratórios. Na sequência, nós já vamos começar ouvindo gestores dos estados também. Tem 2 requerimentos aprovados, um para o atual secretário de Saúde do estado do Amazonas e outro para o ex-secretário executivo, para voltar o foco, né, tirar o foco só do governo federal, onde é preciso investigar também, mas fazer com que a investigação avance pelo caminho do dinheiro, seguindo, inclusive, as pegadas aí investigativas da Polícia Federal. Foram 51 operações da Polícia Federal em 18 estados da federação. Vários municípios com operações policiais, com suspeitas de superfaturamento, desvios, corrupção, né? Em contratos, estamos falando de algo em torno de 2 bilhões de reais. Sem falar em estados que compraram respiradores, pagaram e não receberam e tantas outras coisas mais. Então, acho que o depoimento de hoje deve ser um depoimento mais técnico, né? E pela frente teremos esses novos depoimentos aí, partindo para uma segunda fase da investigação, chegando aos estados. Ok, senador Marcos Rogério, do DEM, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, estaremos acompanhando.
Muito obrigado, bom dia a todos. Bom